Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, sempre com oferecimento de blends. Reino Saudável tá ali na tela, hein? Para você que busca uma alimentação melhor, mas não só para o seu corpo, para sua alma e para o espírito, é verdade. Lá você tem literatura, você tem diversas opções para se alimentar, se é que você me entende, né? Alimentar como um todo. E hoje você vai conhecer uma história de alguém que começou aqui, passou para lá, pivotou, que a gente fala no mundo dos negócios, né? Isso aí. Neto Tabac. Neto pros íntimos, né? Isso. Se não é Eduardo. Exato. Não, mas pode chamar todo mundo. Não, eu já sou íntimo. Pra mim é tio Neto. Ah, mais íntimo ainda. Mais íntimo é isso. Ganhou de mim. Mais Neto íntimo Tabac, isso. seja bem-vindo. E é uma Obrigado. história de mudar de carreira e tudo, mas tem que começar do começo, né, Gil? Exatamente. Você conhece da onde? Eu conheço do consultório dentista, né? Fui paciente dele, né? Paciente que chama, tio? Paciente. Vai, vamos lá. Cliente, Não, paciente. você foi paciente. Ele com você foi impaciente. Porque, olha, pra te aturar... Mudou até de profissão depois Mudou, que eu acho passei que foi lá. você o responsável. Algumas pessoas foram responsáveis por isso. Na verdade, eu conheço o Gilbertinho desde criança, né? Eu conhecia os pais deles, eram muito amigos do meu cunhado e da minha cunhada que moravam aqui em Cuiabá. Eles eram compadres. Meus padrinhos. Os padrinhos do Então, Gilbertinho. Então a gente se conhece Daí- desde que eu mudei para Cuiabá. Eu já mudei para Cuiabá dentista, né? Então ele me conhece desde sempre como dentista. E aí, Mas como é que foi? Você veio de Falamos São Paulo. junto, hein? Falamos Pois junto. É sintonia, né? Pega no verde, não tem isso? Pega no verde. alguma coisa assim, não faz tem? um estralo no dedo. Então, meu pai era dentista também. Nós morávamos no interior de São Paulo. E na época meu pai tinha uma fazenda em Juara. E ele era apaixonado por Cuiabá. O sonho dele... Nunca fez, né? Óbvio. O sonho dele era mudar para cá. Mas ele insistiu muito quando eu me formei para eu mudar para Cuiabá. Não, muda, porque Cuiabá é uma cidade boa, crescendo. Aquela coisa de quase 40 anos atrás, que o negócio está crescendo, está todo mundo indo no Mato Grosso, você vai servir como um apoio para fazenda. E eu tinha já essa irmã da minha mulher, minha cunhada, meu cunhado, que já moravam aqui. Eles eram sócios do pai do Gilbertinho. Aham. E eu acabei mudando para cá e montei meu consultório aqui. Recém-formado. Eu tinha 2 anos de formado quando eu mudei para cá. Eu me formei no interior de São Paulo e Que cidade? nós somos de Dracena. Dracena, da terra de um amigo nosso lá, ué. O Troncon. o Troncon. Fernando Troncon. Troncon. Família Troncon. Família Troncon. E aí, então... Dois deles, inclusive, foram meus padrinhos de casamento. Aí, ó. O Mundo Beto pequeno. e a Renata, que são primos do Fernando, que já faleceu, inclusive. E aí eu acabei vindo para cá. Mas eu me formei e fiquei um pouquinho, porque meu pai era dentista, então eu fiquei um pouquinho no consultório dele para pegar um pouquinho de mão, de experiência, algum cursinho mais rápido que você é obrigado a fazer depois que você se forma, porque você sai muito cru, né? É. Mas meu primeiro consultório foi aqui em Cuiabá. Quantos anos fazendo as pessoas Eu vim ficar de para boca cá em aberta? 86. 86... Não, quantos anos de consultório, de odonto? 2 anos antes. 3 anos antes. 83 eu me formei. Quando eu nasci. Aí Veio pro Mato Grosso. E aí, em 86, não dá um número exato porque os meses não batem, né? Mas eu vim para cá em 86, setembro, outubro. E alguma atuou coisa até assim. quando? Até 2 anos atrás. Depois que eu Mas aí Troquei. veio pra cá, começou a atender aqui, abriu uma clínica. montei e um aí se especializou consultório, aí eu fiz especialização em ortodontia. E aí que eu fui, né? Aí que Não, eu tô Gilbertinho- tentando ver o que foi que você mexeu que não deu certo. Olha a cara dele. Não deu certo. Rapaz, pensa um cara torto. Não. Na época... Falando, não é culpa minha, né? Na época não era moda a harmonização facial. Hoje o dentista faz harmonização facial, botox, preenchimento. Tá certo. Na minha época eu só mexia com dente. Também tem a demonização facial. Tem. algumas pessoas que estão entrando a mão. tem. As pessoas que assistem aqui não têm o privilégio de ver o Johan. Mas o Johan, pra quem tá... Faça um exercício de imaginação. Sabe aquela harmonização facial que deu errado? É o Johan. Agora eu vou deixar com a sua imaginação aí, que tá assistindo. Toma, Johan. Começar a desenhar na sua cabeça como é o Johan. Mas, Neto, me conta aí. Nessa experiência toda de consultório, o que você
tirou disso? Porque é muito relacionamento com as pessoas. Você conversa bastante. A pessoa não responde, óbvio, porque ela tá de boca aberta. É muito legal, é um monólogo. Inclusive, as pessoas têm sempre a sensação que existe uma disciplina na faculdade de odontologia que é a interpretação de resmungo. Não tem. A gente desenvolve essa habilidade com os anos. Com os anos. Né? Com o passar do tempo, experiência. E é incrível, porque a gente entende o que o cara está respondendo. Às vezes ele fica toda a vida, mas a gente entende o que ele fala. E as perguntas, elas têm que resumir a múltipla escolha, né? Sim ou não. Né? A, B, C, D. Mas tem uma pergunta que elabora mão. muito. Tem mão. A gente não fazia, podia fazer na época, linguagem de sinais, livro, essas coisas não fazia, mas assim... É uma profissão engraçada, né? Primeiro porque o dentista vai melhorando de vida, vai crescendo, monta uma clínica de, sei lá, 300 metros quadrados, clínica, não sei quantas salas, o universo dele é uma salinha de 3x3 e só. Né? E ele tem um monte de paciente e ele não conversa com nenhum. Né? Porque você não desenvolve, a boca aberta, alguma coisa dentro da boca. É uma situação engraçada isso. Mas muito network, né? Sim. Alguém que chega, eu fico imaginando, o cara vem do interior de São Paulo. Qual é a melhor forma de você conhecer muita gente? Uma clínica é uma delas, né? Porque olha quantas pessoas a odontologia te apresentou. Muita gente. Muita gente. A minha vida toda foi em cima da odontologia. É óbvio que você tem alguns amigos quando você vem, então eu mudei para cá. Eu já conhecia os pais do Gilbertinho, mas era um foco de relacionamento. O meu cunhado já morava aqui, então tinha outros amigos. Dracena é uma cidade, é uma grande exportadora de gente. Não sei como aquele troço cresce, devia diminuir, porque todo lugar que você vai, você encontra um monte de gente de Dracena. Aqui tem um monte de gente de Dracena. Então você acaba encontrando alguns amigos que eram de Dracena, que já estavam aqui há mais tempo, que apresentam outras pessoas. E o consultório do dentista, basicamente, é feito às custas de network, né? Boca a boca. Não tem, literalmente. Literalmente. Né? Mas não tem outra possibilidade. Quer dizer, tem. Tem as clínicas populares, que tem o seu papel, e que é o cliente que está passando na frente. Sim. Mas mesmo as clínicas populares, o conceito de clínica popular hoje mudou, inclusive, em relação a quando eu mudei para cá. Mas mesmo as clínicas populares formam clientes fiéis. Por uma série de motivos. Tem gente que vai na clínica... Algumas clínicas populares, na época, elas não deixavam, inclusive, o cliente ir no mesmo dentista, repetido. Para não criar o vínculo. Para não criar vínculo, porque o cara chegava, entrava numa clínica popular, era uma maneira de você começar a trabalhar sem gastar dinheiro para montar um consultório. E o cliente entrava e eles faziam rodízio nos dentistas, porque o sonho do dentista que entrava numa clínica popular era montar o seu consultório. Próprio. E ele não podia levar o cliente. Não porque fazer a carteira, né? Não podia fazer a carteira. Não podia fazer uma carteira de cliente porque não andava. É estratégia. Mas mesmo as clínicas populares, mesmo na época que fazia o rodízio dos dentistas, elas também criavam um cliente fiel. Por uma série de motivos. Ou porque gostava do dentista, ou porque gostava do atendimento, ou porque gostava do lugar que você estava passando, que era fácil, era na frente do seu ponto de ônibus, alguma coisa assim. Interessante. Mas é basicamente isso, né? uma conversa de relacionamento, né? É um cliente, inclusive, muito mais fiel do que o que entra porque passou na frente. Sim. Porque ele pode mudar, entrar uma quadra na frente tem outra, sim, ou ele muda às vezes de a rota. sensibilidade a preço, né? Ele muda de rota. Mas no caso de um consultório normal, igual o seu ali, por exemplo, eu lembro que a minha irmã, né, fez o tratamento lá com você, e depois, concomitantemente a ela, eu estava ali também. Você cria essa fidelidade no consultório ali, né? Sim. Até pela conversa, pelo network e tal. E aí é o boca a boca mesmo, porque eu nunca ouvi, nem vi nenhuma propaganda de dentista na TV, um outdoor. Falei assim, vem aqui, coloca o aparelho comigo. Eu acho que até pode ser proibido, né? Pode, porque se não tem, é proibido, né? Sempre foi proibido. Agora existe uma meio brecha, porque agora está todo mundo montando pessoa jurídica, né? Então, quando é uma clínica, você tem uma possibilidade. Então, você vê, por exemplo, o Odonto Company, você vê propaganda na rua. É verdade. É uma clínica. Mas, a princípio, o código de ética, não só do dentista, do médico, do advogado, você também não vê uma placa escrito doutor fulano de tal, advogado, venha... Diferente dos Estados Unidos. Você tá ali na TV lá, assistindo, o cara fala, o doutor resolve. Você está preso, você é imigrante ilegal, fale comigo, né? Exatamente. Dirigindo bêbado. Aqui a gente tem os códigos de ética de quase todas as profissões, a maioria delas proíbe essa divulgação
pessoal. Sim. Né? De um para um. Eu acho interessante, a gente é business puro, né? Porque você pensar o seguinte, é uma clínica, eu sou novo na cidade, como que eu vou me posicionar? Se eu vou para a estratégia de um ticket médio um pouco mais alto, com atendimento personalizado, se eu vou para uma coisa mais popular, é independente. Sim. Isso não tem na faculdade. Não. Existem várias coisas que não tem nas faculdades e que deviam ter. Uma é empreendedorismo mesmo, né? Especialmente na área de saúde, a gente tem uma tendência de achar que a gente não faz comércio, que a gente não mercantiliza. A gente mercantiliza, sim, Claro. a gente vende. Eu sou um vendedor. Eu vendo o meu serviço. Agora eu vendo um produto, né? Nós já mas vamos, no já vamos consultório, mudar. mas no consultório eu vendia o meu serviço. E a gente não é treinado para isso na faculdade. Você salva vidas, você muda vidas, você melhora a saúde, você isso, você aquilo. Bacana, você faz isso. Sim. Mas você está vendendo o seu comércio. E a gente não aprende a vender, a gente não aprende a divulgar. Precificar. A gente não aprende a precificar. Administrar. A gente não aprende a administrar. A gente não aprende nem que imposto que você tem que pagar. Você forma e entra no consultório, você fica 100% na mão do contador. Se ele comer uma barriga, você dançou. Olha só. Isso aí. E as multas são pesadas, Não, né? as multas sempre foram. E como médico, dentista, advogado é obrigado, é fácil da Receita pegar, cara, era Tem que estar atento. E aí você não aprende nada disso na faculdade. É só na paulada. Algumas pessoas até fazem isso, mas é muito mais pessoal. Né? Eu brinco que não importa a sua profissão. O seu temperamento vai te levar para um nicho dessa profissão que você vai se dar bem. Peraí, que isso aí é uma visão, hein? É um insight. É um insight isso aí. Repete. Eu brinco assim, se você é médico, por exemplo, Certo. e você é uma pessoa altamente altruísta, muito humano, você vai trabalhar, e não é uma crítica isso, é só uma observação, você vai trabalhar a vida inteira, e eu conheço vários assim, você vai trabalhar a vida inteira em posto de saúde, você vai trabalhar a vida inteira fazendo plantão. Tá, porque a sua É o característica seu temperamento. pessoal, o seu temperamento, Isso. ele vai determinar O nicho. em que você no vai que se você destacar. Porque é O meio nicho que você como vai se sentir bem. Que você vai se sentir bem porque é meio que sua zona de conforto, entendi. Não gosto muito dessa expressão zona de É um conforto, pouco mas pejorativa, enfim, né? Tá, entendi. Mas é onde você vai se destacar porque é natural em você. Mas é o que você gosta de fazer. Legal. E no fundo, a gente... Imagino eu, né? Que a gente vem no mundo para fazer o que a gente gosta, para a gente ser feliz. Ninguém vem... Eu pelo menos penso assim, eu não venho no mundo para ganhar dinheiro, para ser rico, para ser pobre, para ter carro, para ter... Não, eu venho no mundo para fazer uma coisa que eu gosto. A vida é muito curta, né? O dinheiro é um meio, né? Ele não é o fim, né? Exatamente. Se você estiver fazendo o que gosta, Exatamente. ganhando dinheiro, atingiu, É a consequência, né, atingiu Gil? o objetivo. Diz que você tem que dar nome pro dinheiro que você ganha, né? Esse dinheiro chama carro, esse dinheiro chama viagem, esse dinheiro chama não sei o quê. E se você for uma pessoa altamente empreendedora, daqui a pouco você é diretor de um hospital, dono de um hospital, você vai montar um hospital ou qualquer coisa que vale. Porque aquela profissão ela vai ficar pequena pro tanto que você é expansivo, pro quanto você é empreendedor, não é isso? Eu acho que é o seu temperamento. Aham. E tem uma outra coisa que eu acho também, que é assim, a gente não pode achar que a gente vem no mundo fazer uma coisa. Eu vim ser dentista, vou ser dentista a vida inteira. Posso até ser dentista a vida inteira, mas por que eu não posso fazer um monte de outras coisas? Posso ser médico e ser o diretor do hospital e depois comprar ou depois montar. Alguns entram pra política. Alguns entram para política e saem da medicina, Sai da medicina. da odontologia. Lá, se eu não me engano, em Campo Verde tem um médico que daí depois ele comprou uma fazenda com o dinheiro da medicina e virou fazendeiro. Aqui nós temos o Guilherme Maluf, por exemplo, que é um grande exemplo Dr. disso. João Vidigal, É. que minha infância... É o morava lutador no político, prédio, deputado. político, É interessante isso, Deputado né? Dr. João, médico, um dos maiores especialistas que a gente tinha aqui e virou. Nós somos vizinhos há muito tempo, eu e o João. Isso aí. Lembrei dele na Ele hora. virou deputado. Então a gente... Não é uma coisa assim pejorativa. É a natureza da pessoa. O João, onde ele sentava, ele conversava com as pessoas de monte, né? Ele conhecia todo mundo. Eu, por exemplo, não conseguiria ser político. Eu não sentar e começar a fazer amizade não era a minha praia. Na padaria muda um pouco. Mas como é que foi, então? Você estava ali
Na ortodontia? Ortodontia. Ortodontia. No seu caso é tortodontia, gente. Ficou torto, Não, velho. não ficou não. Ficou Tem que bonitinho. falar a Não, verdade. ficou Ó, bonitinho. você teve que colocar lente, porque você era tudo Não. arregaçado, cara. Veja bem, eu nasci assim. Eu não precisei. Ó, Eu você fui quer falar fazer pra uma mim. propaganda eficiente? Antes e depois. Vai montar o consultório, rapaz. Tem que colocar lente, porcelana, não sei o quê. Meus Sou dentes são lindo. naturais, irmão. Me respeita a minha história. Doutor, é brincadeira. Você fez um bom trabalho. Foram 10 Obrigado. anos eu e o cachorro usando o aparelho. Consertei muito dente de cachorro. Tinha gente que chegava no consultório e falava assim, doutor Eduardo, desculpa. O carro passou em cima do meu aparelho. Graças a Deus não estava na boca, né? Porque senão o cara tinha te atropelado. A minha mãe já fez eu o voltar cachorro comeu. no McDonald's e pedir pra revirar o lixo pra tentar achar o aparelho. Eu já Porque fiz muito aquela isso. coisa de enrolar no guardanapo, deixar no cantinho. Não, eu vou lembrar. Primeira No final vai recomendação, tudo pro aparelho lixo. móvel, a primeira recomendação. Não embrulhe em guardanapo. Guardanapo embrulhado é lixo. Cansei de ver cliente meu no lixo. restaurante. Quem que usou um aparelho móvel que não fez Que isso não e não jogou teve no o lixo, guardanapo. Então acho que não teve ninguém. Acho que o meu dentista falava o contrário. Enrola no guardanapo, que é mais garantido. Aí ele vendia outro. Esse era empreendedor, Esse hein? era empreendedor. Como é que foi essa mudança? Tava no consultório, tava tudo ok? Então, Ou passou por algum... Não. Onde Era foi? vida- Falou assim, pá, eu acho... Era uma gatilho. Não, na verdade não teve gatilho. Era uma vida normal no consultório. A minha mulher sempre trabalhou junto comigo, a Célia sempre trabalhou comigo. Ela começou a vida dela como protética, que é um profissional técnico que trabalha para o dentista. No meu caso, ela trabalhava para o dentista e com o dentista, porque era no mesmo consultório. Depois ela resolveu fazer fonoaudiologia. Ó, O consultório dela também era junto com o meu consultório. Então nós interessante. Já fazia uma reabilitação ali. fazia tudo. E é interessante, né? Porque assim, nós temos 40 e tantos anos juntos, morando e trabalhando 100% do tempo Uau, junto. que Não tem legal. aquela história, eu vou trabalhar para um lado, você vai trabalhar para... Não, a gente ia Que trabalhar no legal, mesmo lugar. E aí a gente começou a pensar em alguma coisa fora dos consultórios. Nada específico. Pensamos uma porção de coisas. A gente queria alguma coisa fora do consultório porque... primeiro que a vida nos consultórios é uma vida muito solitária. Você tem uma clínica enorme, você tem não sei quantos funcionários, você atende não sei quantos pacientes por dia, mas você é uma pessoa solitária. No auge do meu consultório, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Tinha dia que eu saía e não sabia se tinha chovido ou feito sol, porque fecha janela, fecha persiana. É um prédio, você não ouve nem barulho de rua. Sim. É uma vida solitária. E é uma vida que depende muito da sua mão de obra. Eu tenho um amigo, um dia nós estávamos conversando, ele virou para você e falou assim, amanhã cedo, se vocês não forem trabalhar, vocês não ganham nada. Amanhã cedo, se eu não for trabalhar, eu tenho 350 pessoas trabalhando para eu ganhar dinheiro. Você não consegue delegar isso, Não, né? como é que você delega? Personalíssimo, né? É altamente personalíssimo isso. Então nós começamos a pensar em alguma coisa fora dos consultórios. Primeiro, porque é uma vida solitária. Segundo, porque você aumenta a sua possibilidade de ganho porque outras pessoas estão colaborando com o seu trabalho. E também, muitos anos na mesma profissão, você vai... Não é que eu enjoo, porque eu adorava ser dentista e às vezes a pessoa fala assim, agora você achou uma coisa que você gosta. Não, eu adorava ser dentista. Sim, não foi por isso. Não foi por isso. Mas é uma coisa cansativa. Você ficar entre Tem dias... muitos anos, né? Muitos anos fazendo a mesma coisa. Tem gente que faz isso. Eu tenho um primo de 90 anos e ele trabalha no consultório dele até hoje. Você tá brincando. Ele é mulher, 85 na verdade. E os dois trabalham no consultório até Uau. hoje, um casal de dentistas. E tá tudo bem. Né? E Mas tá tudo assim, bem. Mas ele não treme, não? não treme. Caramba. Cara, Com não 40, treme. minha mão já me treme. Não treme, é impressionante. É impressionante. A minha prima faz mais a parte administrativa, faz alguma coisa mais light nos pacientes, mas ele faz prótese. Olha, é impressionante, ele não treme. Eu acho que você também talvez tinha alguma coisa do desafio dentro, será que não é? De um novo desafio, de ter alguma coisa assim pra falar, olha, uma coisa nova que te brilhasse os olhos, será que não era isso? Mas, não sei se tem essa coisa de brilhar o olho, porque assim, quando você fala que era um desafio, talvez seja porque você esteja ou acomodado ou desanimado com a sua profissão. Certo. Nunca fiquei nem desanimado, nem... Até porque dentro da minha profissão eu também mudei algumas coisas Sim. em relação a quando eu comecei minha vida.
né? Eu fiz algumas especializações que mudaram a minha vida, que mudaram a maneira como o meu consultório funcionava. Eu fazia algumas especializações. Eu fazia uma especialização, por exemplo, que não existia. Ela foi existir muitos anos. Quando eu tratei você, eu fazia uma coisa que não existia. Ela não era regulamentada como especialidade no Conselho Federal de Odontologia. Ela foi regulamentada 20 anos depois que eu fazia. Uau, visionário, empreendedor. Meu pai fazia e eu fui fazendo os cursos que ele tinha feito. Uma especialidade que não existia, que foi existir muitos anos depois. Então, dentro da minha vida odontológica, eu também mudei algumas coisas em relação ao início da minha profissão. Mas eu acho que era muito aquela coisa assim do cansaço de você fazer todo dia a mesma coisa. Da repetição, né? Repetição, e você não conseguir conversar com as pessoas. Pô, a minha padaria abre só à tarde. Eu saio, minhas manhãs são todas de bermuda, camiseta, tênis. Vai fazer uma caminhada? Não, eu vou trabalhar. Eu vou fazer compra, eu vou fazer entrega, eu vou fazer parte administrativa. Mas eu posso ir de uma maneira... Dentista não dá, né? Entendi. Já vai Eu não preciso fazer barba, ainda fiz, mas dentista não precisa fazer barba. Quer dizer, hoje está na moda a barba, mas enfim. O padrão de comportamento, vamos levar em consideração que nós temos uma razoável diferença de idade. Né? Então, quando eu comecei há 40 anos, espera-se um determinado tipo de comportamento, vestuário. Sim. É até engraçado que eu encontrei um amigo uma vez e ele tava de terno e tal, e uma rodinha de bate-papo e outro de bermuda. Aí o pessoal zoou ele, falou assim, esse aí trabalha, esse aí venceu na vida, porque ele tava bem vestido, de terno, gravata. Aí falou, não, quem venceu na vida são vocês que estão de bermuda. Eu tô de terno pra ralar pra ganhar meu dinheiro. O cara que tá de bermuda, esse sim venceu na vida. Outro dia eu encontrei um vizinho médico. E eu tinha acabado de levar o cachorro para fazer o seu número 1, número 2 na rua, bermuda, chinelo, e ele todo arrumado, esperando o Uber, o carro estava na oficina, esperando o Uber, todo arrumado. Ele falou, eu falei, cara, eu tô muito mais feliz que você, né? Porque olha o jeito que eu tô vestido, olha o jeito, você todo amarrado, camisa abotoada, calça, cinto. Ele parou, ele falou, ainda vou me vingar disso aí. Uma hora. Mas a minha dúvida é assim, tá bom, já entendi, você queria pivotar, que a gente fala no meio empresarial, né? Mudar. E por que padaria? Por acaso. Tá brincando? Por acaso. A gente começou a pensar em várias coisas. Então, vamos montar alguma coisa fora dos consultórios, ficamos conversando. Então vamos procurar o quê? Eu tenho um primo no interior de São Paulo que mexe com antiquário. Ele chegou e falou, monta um antiquário, você leva minhas peças, leva, traz. É um nicho de mercado também. É um nicho. Ele tem um antiquário no interior de São Paulo que é um espetáculo. Não, leva meus produtos. É um nicho, mas aí já começa a complicar a logística, né? Imposto, ICMS, você traz, você paga, você leva, você paga. O nosso estado é um estado bacana, né? Especialista em cobrança. Né? Eficiente. Eficientíssimo. Pelo menos em cobrança, altamente eficiente. Aí você pensa... Você começa a pensar originariamente nas coisas que você gosta, né? Então eu vou montar... Quem que com o temperamento de uma pessoa como um dentista... eu quero um café para eu sentar, tomar um café e ler uma revista, um livro. Bacana, quem que faz isso? Pode até gostar de fazer isso um dia ou outro, mas... Não é um negócio assim muito viável, né? E aí um dia, fuçando na internet, olhando, nós... trombamos com uma padaria artesanal. Tem uma padaria artesanal em São Paulo, foi a primeira que nós vimos, chama Pão. Padaria artesanal orgânica. São Paulo qualquer coisa que você quiser fazer como nicho, você vai ter 1 milhão de clientes, né? Um lugar que tem 20 e tantos milhões de habitantes. Comida vietnamita, tem cliente. Porque vai ter uma colônia de vietnamitas em São Paulo. Não tem cliente, tem 1 milhão de clientes. Tem 1 milhão de clientes, Então, uma padaria artesanal orgânica. Tem 2 milhões de clientes. O nicho é do tamanho de Cuiabá. O nicho é maior que Cuiabá. Mas, enfim, a gente topou com essa história da padaria, da panificação artesanal. A gente sempre teve um estilo de alimentação tentando ser voltado para o orgânico, para o alimento mais natural. A Célia é uma pessoa que cozinha super bem. E a gente começou, bacana esse negócio, né? Pão, como que o pão é feito, como que o pão era feito
há anos atrás, como que as padarias artesanais trabalham diferente dos pães que a gente está acostumado a comer. E agradou a ideia e nós começamos a estudar e visitar a padaria. Fomos em São Paulo, fomos no Rio. Na época, coincidentemente, nós fizemos uma viagem para a França. E as padarias lá são outra história. Imagina. Né? As padarias na Europa, de um modo geral, mas particularmente na França. Nunca nos interessou demais a parte de doce, mas a parte de panificação na França é um espetáculo. Então foi mais ou menos na mesma época que a gente estava visitando algumas padarias em São Paulo, no Rio, que era o que tinha basicamente. E nós vimos algumas na França e aí falamos, bacana, vamos montar? Vamos montar. Aí fomos estudar. Ficamos 2 anos estudando em casa, fazendo tudo que a gente não sabia. Fazendo curso de gestão, fazendo curso de imposto, o que aparecia de coisa diferente voltada para um comércio, até curso de eficiência energética nós vamos fazer. Ô, louco. O que você prefere, um ar-condicionado grande ou 2 pequenos? Uhum. Tem uma técnica para você escolher isso daí. E a gente ficou 2 anos estudando, 2 anos fazendo as nossas receitas em casa. A gente sabia que você fazer a receita em casa e você fazer numa padaria é um pouco diferente, porque o seu equipamento é outro, né? Sim. Você vai fazer em casa, você vai fazer 1 quilo de farinha. Você vai fazer para vender, você vai fazer 20 quilos de farinha. 1 quilo de farinha você amassa na mão. 20 quilos de farinha não dá para você amassar na mão. Você vai assar no seu forninho a gás de casa, é uma coisa. Você vai assar num forno industrial, porque no fundo é uma indústria, é outra coisa. Né? Mas a gente ficou tentando desenvolver alguma receita, tentando aprender. As padarias artesanais, elas usam o conceito de fermentação natural. Uhum. A padaria produz o seu próprio fermento do pão. O bolo é um fermento químico, então você pode até fazer, mas você vai usar os mesmos produtos químicos da indústria, então não vale a pena. Mas o pão, as padarias artesanais, é uma regra delas usarem o seu próprio fermento. O próprio fermento. Então você vai aprendendo a fazer o seu fermento, aprendendo que a expressão que você não deixar ele morrer. Sim, é vivo, né? É um vivo. Minha organismo mãe mexe com vivo. esses bichinhos aí. É vivo. Ela tem lá. Fica Sua mãe é alimentando ele. fuçada também. Ela gosta de vivo. inventar uma moda, né, Gil? Gosta de cozinhar. Então você tem que você tem que aprender isso, né? Então nós ficamos 2 anos testando, aprendendo, fuçando. E nisso fechou o consultório? Não, fechei meu consultório tem 2 anos. Concomitante, então. Quem tocava a vida era o consultório, eram os nossos consultórios que pagavam Pagava as os contas. testes. Pagava os De cursos, eficiência energética. as viagens, quem pagava eram os nossos consultórios. Não tinha de guardar, agora eu vou parar, vou fazer 2 anos sabáticos não. e mudar de pessoa. Não teve isso Vou não. viver de fermento. Não teve isso não. Não E teve aí? isso não. E aí abriram. Compraram equipamento, fizeram toda essa pesquisa. Fizemos um plano de negócio para fazer um financiamento Fizemos um FCO para comprar o equipamento. Sim. Para fazer FCO, você tem que apresentar um plano de negócio para o banco. Nós que fizemos... o gerente... Não, tem empresa ali, o fulano ali que fala... Sim, Não, cobra uma porcentagem. não, nós que entendemos o nosso negócio. Era um negócio que não existia em Cuiabá. Não existia. Nós somos a primeira padaria artesanal de Cuiabá. Então, como é que ele vai perguntar para mim assim... Qual o público que você quer atingir? Pô, eu não sei, não tem ninguém aqui que faz isso. Como é que eu vou pesquisar? Qual a sua margem de lucro? Não sei, não tenho ideia. A gente não... Como é que você vai explicar para uma pessoa, para um administrador, para melhor que ele seja, qual é a lógica de um negócio que não existe na sua cidade? Não, nós vamos fazer o plano de negócio. Fizemos o nosso plano de negócio. É até legal para entender. Depois vocês iam estar no negócio já validando na mente tudo aquilo que vocês planejaram. Até porque era uma coisa muito fora do nosso uso comum. A Célia também, fonoaudióloga, a área da saúde, a gente é treinado muito bem para atender as pessoas. Você não é treinado para fazer daquilo um negócio. Apesar de que o consultório é um negócio, mas você não é treinado para isso. Então você tem que aprender essa nova forma de se relacionar com o seu cliente, de se relacionar com o comércio. Você continua vendendo alguma coisa, mas você tem que ter uma ênfase maior na venda. Não é só você
fazer. Né? Você faz, bacana, ficou lindo, maravilhoso, uma delícia, meu pai. Quem que compra? Como que você se divulga? Como que você... De um produto que não existia em Cuiabá. E cria uma cultura do consumo disso, né? Porque a pessoa não sabe que ela precisa daquilo até ter aquilo, até né? ter aquilo. Exatamente. Eu brinco que é assim, a pessoa, de um modo geral, não é uma regra e tal, mas assim, funciona bem para um artesanal. Ela está acostumada a comer um produto que ela acha que é bom, mas que não é. Então tem uma diferença, né? É muito diferente, é outro produto. Hoje está acontecendo muito com cerveja. Eu tomo sei lá o quê. Mas a gente descobriu que isso não é cerveja mais, né? Foi. E antes, né, na cerveja, a ênfase era na quantidade. Tomei 20 latinhas, nossa, que delícia. Né? Hoje você fala assim, tomei uma IPA, olha, fantástica, tá bom demais, 500 ml. Inclusive, Gil, eles usam um termo que é beba menos, beba melhor. Exatamente. A cerveja artesanal. E é muito melhor, mesmo você, em vez de você tomar muita coisa, você toma uma coisa com qualidade, apreciando, né? Descobrindo as notas, tudo. O café tem isso, o vinho tem isso. E tem uma vantagem, é mais difícil você ficar bêbado com cerveja artesanal, porque além de tudo ela é cara. Você fica pobre, né? Você poupa a vergonha pra sua mulher, pelo menos, né? Não é que eu não tenho dinheiro pra comprar, não. É porque é assim que toma. É assim que toma. É degustar. É pra degustar. Mas é um conceito de melhoria do produto que a Europa, óbvio, passou antes da gente. Eles começaram antes da gente. É lógico. Tudo eles começaram, eles são mais velhos, são mais antigos. Mas é um conceito de você melhorar o que você come, melhorar o que você bebe. A cerveja é assim e o pão também é assim. A comida também é assim. Né? Você... Paladar não retrocede. Você entra num restaurante por quilo, você come um pouquinho de cada coisa e não sente o gosto de nada. Você entra num restaurante e pede um prato... Teoricamente, aquele prato é uma coisa mais elaborada. O Subway tem isso, né? Você chega lá, você faz uma mistura, sai gosto de Subway. Aí no outro dia você troca o pão, o molho, o recheio, no final sai gosto de Subway. Espoleto. Então você pode fazer a combinação que for. No final... É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. Gosto de Subway. Não é crítica isso. Não, é só uma observação. Tem seu público. Tem seu público e é extremamente importante isso. E tem ocasião também. Às vezes você quer sentir isso. Às vezes você quer um podrão na vida e você vai no McDonald's da vida desses, ou vai num baguncinha. Sim. Por que não? Por que não? É um mercado válido. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter público, né? Sempre vai ter público para todo mundo. Exatamente. Graças a Deus, né? Todo mundo sobrevive. Graças a Deus. Esse negócio de você ficar elitizando as coisas é muito chato, claro. né? Mas hoje a gente está vendo um movimento na alimentação que cada vez mais as pessoas estão buscando uma alimentação diferenciada, mais saudável, mais orgânica, né? Então hoje você vai ver todo mundo hoje ou é intolerante à lactose, ou é intolerante a glúten, ou é não celíaco, assim, né? Que fala. Celíaco e tal. Na minha cabeça é meio que uma moda isso daí, né? Não é possível ter uma explosão dessas alergias, dessas complicações e tal. Mas eu acho que começa pela busca por uma coisa mais saudável. Os nutricionistas, nutrólogos, enfim, estão indicando isso, estão colocando, acho que de maneira errônea na vida das pessoas, que aquilo lá é uma alergia que ele tem, por isso que ele foi no banheiro 3 vezes por dia por causa Parece que tem algum item, eu não sei agora, mas parece que tem algum desses componentes que ele é altamente inflamatório, não tem? Então, isso daí é uma discussão eterna que existe há muitos anos entre se for grupos... inflamado. Então nós somos do grupo dos inflamados. Você não está gordo, você está inflamado. Porque eu fiquei confortável nessa declaração do médico. Porque eu como pão no café da manhã, se bobear na hora do almoço, e à noite eu janto macarrão. Quer dizer, é tudo farinha de trigo com glúten. Mas existe ainda uma discussão entre grupos de nutricionistas sobre o glúten é inflamatório ou não. Eu não gosto muito de... Não sou médico, não sou nutricionista, não sou bioquímico. Porque eu não quis, porque você já foi muita coisa na vida. Podia até ter sido. Mas eu dou sempre um exemplo que foi um start para essa história do glúten. Tem o Djokovic, que é esse tenista. Sim. Número 2, número 3, número 2, número 3, número 2, número 3. Um dia ele tirou o glúten da dieta, virou o número 1. Mas ele descobriu que ele era celíaco. Celíaco é uma alergia. Claro. Você tem alergia de picada de marimbondo, você toma, você morre. Porque ele escreveu inclusive um livro. Não, mas ele não é a regra, ele não é a média da população, ele é a exceção.
Mas, como é uma pessoa de destaque, como ficou muito divulgada essa história dele ter tirado o glúten e ter melhorado a performance física... Pronto. Aí todo mundo, não. O glúten faz mal? Faz. Para quem é alérgico. Se eu tirar o glúten, eu não vou jogar tênis melhor. Não. Até porque eu não jogo tênis. Mesmo que jogasse. E as pessoas aparecem na padaria falando esse tipo de coisa. Tá bom, a minha idade me permite... Absorver. Beleza. Tá bom. Independente da sua motivação. Come esse pão aqui. Come esse pão aqui. Eu tinha uma cliente que ela falou assim, não, porque depois que eu parei de comer glúten, tem 2 anos, os meus tempos melhoraram, meu personal falou para eu tirar o glúten, meus tempos... Graças a Deus que seus tempos melhoraram em 2 anos de treinamento com o personal, porque senão você troca o personal, né? Agora você vai falar que é por causa do glúten, se você não é alérgica, dificilmente eu vou acreditar nisso. Mas é uma vertente, né? É uma coisa que existe muito... A gente está numa época de muita informação e pouco filtro. Né? Você escreve alergia ao glúten no Google, você vai encontrar 500 artigos. Mas você não sabe qual é verdadeiro. Até as pesquisas sérias são direcionadas. Todas as universidades, especialmente as americanas, são vinculadas a alguma empresa alimentícia ou de medicamento. Então, até as pesquisas são direcionadas para o que eles querem encontrar. Às vezes as pessoas procuram uma coisa sem exatamente a informação que elas precisariam ter. Eu estou tirando glúten. Por quê? Porque diz que o glúten faz mal. Não sei, para mim, por exemplo, não faz. Eu estou tirando glúten porque eu estou fazendo dieta. Quero emagrecer. Não, desculpa, as alternativas sem glúten são mais calóricas que as alternativas com glúten. Uau! Eu vou comer pão integral... porque eu quero emagrecer. Desculpa, farinha integral e farinha branca é a mesma coisa em carboidrato, a mesma coisa em açúcar. Não vai fazer você emagrecer. Então, às vezes, a pessoa procura alguma coisa mais saudável sem saber exatamente... O porquê. Nem o quê, nem por quê. Faz sentido. Essa é a parte chata da padaria. Você me convenceu. Não quero mais emagrecer. Johan, eu não quero mais emagrecer. Até porque emagrecer depende de tanta coisa, né? Não, fiz uma dieta de 1 mês, perdi 30 dias. A Célia teve um buffet infantil aqui em Cuiabá, né? Mais um. O primeiro buffet infantil de Cuiabá era da Célia. E ela falava assim, as pessoas vão numa festa e comem salgadinho, frita a festa inteira. Na hora de ir embora, quer um café com adoçante. Eu acabei de pedir um café sem glúten. Café sem glúten, que é muito bom. E como é que foi essa abertura? Abriram, depois de fazer o business plan? Então, a gente fez um negócio bem parcelado. Eu tinha um consultório no centro, vendia as salas que eu tinha um consultório, comprei uma casa no Jardim Petrópolis e montei o meu consultório e a padaria. Os dois juntos, sendo que a parte do consultório era maior, eu tinha 4 salas que eu alugava. Vamos dar uma garantida, né? Claro. Então eu tinha o meu consultório, tinha mais 3 salas que eu alugava e tinha a padaria, que era a menor parte da casa. Reformei a casa, evidente, tal, comprei o equipamento. Caro, burro. Equipamento bom, você tem que pagar caro. Mas, investimento, enfim. E aí foi dando certo e foi automaticamente aumentando um e diminuindo o outro. Chegou uma hora que a padaria usava quase que a casa inteira, menos o meu consultório. Eu não tinha nem recepção pro consultório. Quem ia no meu consultório... Toma um café e espera que você já vai ser atendido. Tinha que entrar pela padaria. Tinha que entrar pela padaria. É uma coisa mais ou menos natural. Você vai crescendo de um lado e vai diminuindo do outro. E não dá para você manter muito ativo 2 profissões muito diferentes. Porque por mais que eu tenha uma história grande na odontologia, você tem que se atualizar. Material é uma coisa que muda demais. Meu pai falava que a medicina, a odontologia muda muito tecnologicamente, apesar de mudar pouco tecnicamente. Medicamento aumentou demais, mas você continua tendo gripe todo ano. Então, a odontologia muda muito o material, muda muito técnica de uso daquele material, então você tem que sair, se atualizar. Mas aí você tem que sair para visitar a feira de panificação, você tem que sair para comprar novos equipamentos, conhecer novos equipamentos, conhecer novas farinhas que entram no mercado. Fica difícil você fazer as duas coisas. Disputar seu tempo, né? Disputar tempo. E aí você acaba optando... O que tá te dando mais vai acabar engolindo
Ou pelo menos o que está te dando mais prazer de fazer. Te dando mais em termos gerais, né? Prazer. Eu brinco que é assim. Satisfação financeiramente, às vezes trabalho. Eu brinco que assim, meu pai era dentista. E meu pai era uma pessoa muito pouco expansiva, muito pouco comunicativo. Meu pai, se você entrasse numa festa, você estasse entre vocês dois, e por um motivo qualquer não fosse com a sua cara, ele ia ficar 3 horas e ir embora, não ia falar nem oi nem tchau. Minha mãe faz amigo íntimo em fila de supermercado. Então eu fiquei 30 e tantos anos a cara do meu pai. Agora eu tô há 10 tentando ficar a cara da minha mãe. Já faz 10 a panificadora? Esse ano a gente faz 10 anos. Uau! Agora, esse mês de outubro, a gente faz 10 anos. Ficou então 8 anos os dois juntos? 8 anos os dois juntos, um aumentando e o diminuindo. O outro encolhendo. Chega uma hora que você para E essa decisão? Você agora vou fechar a clínica. Foi normal? Trancou a porta, não sentiu mais nada? Foi automático. Nem escorreu uma lágrima? Nenhum, nada. De vez em quando alguém pergunta. Fala a verdade, não tem ninguém vendo. Nós estamos entre nós aqui. Tá vendo? Nada. Sem um pingo de remorso, de arrependimento, nada disso. Tava com a cabeça feita, porque foi uma coisa muito natural, porque a padaria foi crescendo, foi tomando mais o meu tempo, o meu, da Célia, e o outro vai diminuindo, é automático isso. O que eu tô vendo é uma aula de empreendedorismo, de você ter coragem de mudar, depois ir atrás de informação, porque você não vai mudar simplesmente por mudar. Não, pelo amor de Deus. Para não fazer besteira, né? De dedicação ao que você está fazendo, profissionalismo total. Você tem que saber o que você está fazendo. E com muito pé no chão. Às vezes a pessoa quer pivotar, quer mudar, não sabe por onde começar, busca informação. Você vê, olha só, vou começar com essa linha e a outra maior. Devagar eu vou aumentando aqui, diminuindo ali, fiz a transição, quando vê, passaram 10 anos. E até por força... Até por força de temperamento e da minha profissão, mesmo dentro do consultório, eu nunca consegui mudar o que eu fazia sem aprender muito bem aquilo que eu ia fazer. Pois é. A excelência naquilo, né? Eu acho que a busca do conhecimento é sempre fundamental. Eu vou montar qualquer coisa que você quiser. Você tem que buscar um conhecimento, no mínimo, um conhecimento técnico sobre aquilo que você vai fazer. Mercado é uma coisa muito subjetiva, muito relativa, mas o conhecimento técnico do que você vai fazer, você tem que ter. Não tem como você não buscar um conhecimento técnico sobre aquilo. É base do negócio, né? A base do negócio é você conhecer o seu produto. Você tem que comer o seu produto. Você tem que gostar do que você está comendo. Entender daquilo. Você tem que entender dele. Tanto que quando nós abrimos a padaria, a gente não tinha um balcão onde você chega, o cliente chega aqui, o pão está aqui e o atendente está ali. Não, nós não tínhamos. O balcão era no canto da parede. Porque eu estou vendendo um produto que não tem para vender. Eu estou querendo convencer as pessoas que o meu produto é bacana, é bom. Ou falo que é melhor ou pior, porque isso daí depende de um monte de coisa. Mas o meu produto é diferente e é muito bom. Então eu tenho que explicar para a pessoa de que maneira que eu faço aquilo. Como é que você explica atrás do balcão? Com algo entre a gente, né, ali separando. Não. Fica uma relação até fria, né? Fica. Não, eu quero convencer a pessoa que o meu produto é bom. Então eu preciso ter... Para começar, eu preciso saber como que é feito o meu produto para poder explicar para aquela pessoa. Por que um pão feito com fermento natural é bom? Qual é a vantagem dele? Qual é a desvantagem dele? Eu tenho que ter estudado aquilo. E eu tenho que ter um relacionamento mais próximo com o meu cliente ou provável cliente para poder explicar isso para ele. Assim até como isso é business. A forma como você está perto do cara ou com um balcão entre vocês, é incrível. Lógico isso. Tem um monte de pesquisa que sugere lado de circulação, por exemplo. Você tem que entrar numa loja, você tem que circular da direita para a esquerda. Tem pesquisa sugerindo que você aumenta o consumo. Loja de conveniência, supermercado, tem um estudo, né? Tem estudo. O produto, onde vai ficar ponta de gôndola, o que é meio de gôndola, onde vai estar no final, vai estar no começo. O pão é no final do mercado. O cara tem que atravessar o mercado inteiro para comprar pãozinho. Mas mesmo... Tudo tem um estudo. É uma briga. Fornecedor para supermercado, a posição do produto dele na gôndola, né? Mas mesmo o jeito de circulação, a cor da iluminação. É uma opção de coisas que você tem que saber. Isso tudo é aprendido, né? Você tem que saber, você tem que estudar. E você está começando, não dá para você pagar para alguém fazer tudo isso, né? Não. Consultor tem para tudo, mas custa caro. Mas custa caro. Que aula, hein? E é muito de acordo com... No fundo, é muito de acordo com o que você pensa do que você quer fazer. Nós fizemos, por exemplo, uma consultoria do Sebrae. Nem lembro mais o nome do programa.
Tinha um consultor de São Paulo que vinha, fazia entrevista e tal. Aí chegou uma hora, falou, na finalização, ele falou, olha, aqui é assim, ó, você tem que mudar a sua farinha, você tem um CMV bom e tal, mas assim, você precisa melhorar, você tem que mudar a sua farinha. Mas você já olha atravessado pro cara, né? Você tem que fazer isso, você tem... Por que eu tenho que mudar a minha farinha? Porque a sua farinha é muito cara. Ela é cara, e aí? Um dos meus diferenciais é o meu insumo. Por que eu vou piorar o meu insumo? Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu estou procurando oferecer um produto novo, diferente, pretensamente bom, eu estou tentando convencer o meu cliente que aquilo é bom, que aquilo é saudável, independente dessa história de intolerância ou de alergia, por que motivo eu vou piorar a qualidade do meu insumo só porque ele é mais barato? Para voltar a ser igual aos outros? Para voltar a ser igual aos outros? Padaria, todas as esquinas tem. Verdade. E se for desse jeito, eu paro de fazer pão e compro, porque 70%, 80% das padarias de Cuiabá compram um pão congelado. Compra congelado, da mesma fábrica. Então, só assa, só esquenta o forno. Só esquenta o forno. E por quê? Eu fiquei curioso que você falou no início aqui que seu panificador só abre à tarde. É a contramão do que a gente sabe. Você fala assim, não, quem tem panificador abre 3 horas da manhã. Você quer um pão quentinho de manhã? Vai no dia anterior à tarde. Essa é a minha justificativa. É assim, ó. O lugar onde nós montamos a padaria foi um lugar que deu para comprar a casa também. Não foi um ponto estudado, assim, olha onde que tem fluxo de cliente. Não, nada disso. Foi meio uma chama aquela casa. Hoje eu acho um ponto bacana, mas não é um ponto altamente comercial. Não é numa avenida, não passa gente. A minha padaria é um destino, não é uma passagem. Eu estava passando e vi uma padaria aqui. Dificilmente entra alguém que fala isso. Uhum. Eu estava procurando porque me falaram. Você vai lá intencionalmente. Vou intencionalmente. Não é um... Continua como dentista ali. Como dentista. Como era o meu consultório. Sim. Não é nem melhor nem pior. É só uma característica. Aí você fala assim, não é um ponto altamente comercial que tenha muitas empresas que justifiquem eu achar que as pessoas vão tomar café da manhã. Não. Tá. Então, se não vão tomar café da manhã na padaria, vão fazer o quê de manhã? Comprar pão francês, que é o produto que tem o menor valor agregado. É commodity, né? Se eu abrir de manhã para vender pão francês e vender à tarde para ter o grosso no meu movimento, eu vou ter que ter 2 turnos de funcionário. E o custo? Eu vou dobrar o custo de funcionário? Funcionário, energia. Vou dobrar a minha renda? Não. Então vamos parar para pensar, será que vale a pena? Além disso, eu abri a padaria, eu já não era moleque, já não era um cara novinho. Eu já tinha uma certa idade. Então a ideia é assim, vamos trabalhar, a padaria trabalha, se a gente precisar sair, a padaria toca sozinha. Não é para ficar rico, tá? Mas é para manter, a minha vida. E fazer... Tanto que a minha filha montou a mesma padaria em Sinop e eles abrem o dia inteiro. Mas eles têm 30 e poucos anos. Uma outra época. É outra história. Mas o fato... E eu acho que eles estão certíssimos de fazer isso. O fato de não abrir de manhã, é por isso que você não trouxe pão pra gente hoje? Exatamente. Tá perdoado. Exatamente. Sou um cara que perdoa fácil. Ele tem a lábia, cara. Exatamente. Pois é. Você viu? Porque ele não trouxe o pão pra gente aqui, eu... E aí o cara quer comer pão... O café aí tá o cara aqui. quer comer pão quentinho de manhã, passa a tardezinha, a noitinha, compra. Outro dia de manhã você esquenta, ele fica igualzinho. Dá embaladinho, saquinho específico para alimento, bacana, fácil. É igual eu ia na peixaria, eu te falei, comi o peixe, falei, esse peixe é de hoje, não é de ontem. Fui de novo lá, esse peixe é de hoje, não é de ontem. Falei, escuta, como é que eu faço para comer o peixe de hoje? Ele falou, volta amanhã. Então, não é? Compra, esquenta, eu vou lá, hein? O tio sabe o que é costinha. O que é costinha? Eu vou lá pegar esse pão. Aprendiz do Costinha, as piadinhas dele, tudo assim. Eu falo, às vezes o entrevistado é muito novo, não conhece. Algumas vantagens ele tem de ser mais velho, né? Você gostou dessa? Muito boa. Obrigado. O pão não veio até mim, eu vou até ele, hein? Nós vamos. Vai sim, vai ser um prazer. Fala onde que é. No Jardim Petrópolis. E no Insta, como é que acha? Paneteria Tabaque. Paneteria Tabaque. Põe na tela aí. Olha lá, ó. Paneteria Tabaque. Paneteria com 2 T's. Apareceu o oficial aqui, porque me hackearam, perdi meu Instagram, tinha que fazer outro, né? E Tabaque com 2 Cs. É Tabachi, tá? Que escreve com 2 Cs. Oficial. Paneteria Tabaque Oficial. Uau. Esse é o pão francês. Rapaz. Você sabe como que chama pão francês lá na França, Johan? Pão. Ai, cara, lá é a França.
O pão francês. Aliás, nem desse tamanho não existe pão na França, né? Não. O Gil só compra pão no Rio Grande do Sul. Bonito, hein? Porque lá... ela tem coxinha. Ele só compra... Por quê? No Rio Grande do Sul, porque lá chamam de cacetinho. Muito bom. Hein, tio? Muito bom. Olha só. Aí a gente aumentou a linha, né? A gente tem sanduíche. Estão no iFood? Faz entrega daí ou não? Tem um iFood. Fazemos entrega no iFood. Isso aí é o quê? Tudo. Uma saltenha, uma empanada? O que é? Eu ainda não descobri a diferença do saltenha para empanada. Mas vocês chamam como lá? Eu chamo de empanada. Então é empanada. Não descobri a diferença de saltenha para empanada ainda. Outro dia tinha duas moças na padaria, uma mexicana e uma espanhola. Falei, cara, vocês vão me explicar a diferença de saltenha para empanada. Uma virou para outra e falou assim... Se for boliviana, tem batata e ovo. Não ajudou. Não tem nada. Francisquito, aqui não? Francisquito. Gosto muito de Francisquito. A gente tem o segundo melhor bolo de arroz da cidade. Que Instagram apetitoso, hein? Apetitoso mesmo. O segundo o quê? Melhor bolo de arroz da cidade. Qual que é o primeiro? O primeiro, todo cuiabano tem uma avó ou uma tia que faz. Aí não vou competir com aquela memória afetiva. Sacanagem. Tá bom, sua avó é campeã. Esse Olha é o bolo de arroz. Esse bolo de arroz. Nosso bolo de arroz tem a receita tradicional, mas ele ficou um pouquinho diferente do tradicional. Ele é mais macio. Acho que ele ficou mais cremoso, menos engordurado. Mais suculento. E eu vi que tem umas brusquetas também. Fazemos brusqueta, ali é o sanduíche. Aquela cuca lá em cima? Não, é bolo. É bolo. Isso é um bolo de maçã. Temos as focácia. João é cliente lá. Sonho, eu vi que tinha um sonho invocado ali. Sonho. Gil tem um sonho, né, Gil? Começar. Vou falar. O que é sucesso pra você? Vou cortar a piadinha dele, porque ele tá demais hoje. Sim, você tava reclamando, né, Ion? Falando que ele não tava mais fazendo piadinha aí, ó. Toma. Foi só elogiar. Foi só elogiar que estragou. A gente tentou aumentar o mix de produto, mas levando a mesma ideia. Nós tínhamos exclusivamente pão. Mas a gente tentou aumentar o mix de produto levando a mesma ideia de um produto sem conservante. A regrinha que a gente tenta seguir, que é a regrinha original da panificação artesanal, onde possível, usar o seu fermento. Nos pães todos. Bolo não, mas nos pães. E nada de produto químico que não faça parte da receita. Eu dou sempre um exemplo de brincadeira que é assim. Pão francês, que é o mesmo exemplo da cerveja. Pão francês tem água, farinha, fermento e sal. Ponto final. No nosso caso, o fermento que a gente produz. Mas é água, farinha, fermento e sal. 90% das padarias que você for visitar no Brasil, você vai comprar água, farinha, fermento, sal e de 5 a 9 produtos químicos agregados. Tá brincando. A indústria inventou o conceito de melhorador de farinha. Emulsificante. Tem uma sopa, bater melhor na máquina. Tem uma sopa de letrinha. Antigamente tinha o tal do bromato, que foi proibido, barará, e foi substituído por uma sopa de letrinha que você não sabe nem direito o que você está comendo. Não tenho nada contra. A minha opção é não comer. Sim, não é. Minha opção é não comer. Produtos embalados. Todo lugar que você vai, produto embalado tem antifúngico. Mas não embolorar. A minha opção é não ter. A nossa opção é não ter. E se embolorar? Se embolorar, você joga fora, eu te dou outro. Sim. Se você mantiver direitinho, do jeito que a gente ensina... Comer também mas você pega... Eu levo para minha casa, eu levo um bolo, por exemplo, que está embalado, eu como ele a semana inteira. Eu como uma fatia todos os dias de manhã e ele toda a semana inteira na geladeira. Você tem que aprender a conservar. Mas eu prefiro correr o risco de, eventualmente, algum pão, algum bolo embalado embolorar do que comer antifúngico. Primeiro dia que eu entrei numa loja de produto de panificação, o cara veio todo solícito ajudar a gente a conhecer os produtos que ele vendia. Você vai usar antifúngico para embalar bolo? Tinha um galãozinho assim, eu achei que eu estava no atacadão comprando desinfetante. Comprando detergente, que era um esverdeadinho, viscoso. Falei, uma caveirinha. Cara, tem produto que está escrito que o pó é inflamável. Aí joga no pão. Pega fogo sozinho. Meu Deus. Cara, você fica impressionado com as coisas que você lê. E isso vale para uma porção de coisa
de produto que você vende em padaria. Hoje a gente tem essas coisas pré-fabricadas que não tem o produto. Você compra uma massa, não todas, óbvio, é evidente, né? Não pode generalizar, mas existem massas de pão de queijo, por exemplo, que tem de tudo, menos queijo. É verdade. Tem o nome. Aí você lê a lista de ingredientes, tem um monte de coisa que você não sabe o que é, porque é letra, é sigla, é símbolo. E essência de queijo. E essência de queijo. Deus o livre. Essência de queijo, cor de queijo, cheiro de queijo, tudo artificial. Só não é queijo. Só não tem queijo. Só não tem queijo, tudo artificial. Ô tio, o que é o sucesso pra você? Vendo sua trajetória, mudança de carreira, uma coisa nada a ver com a outra. Na verdade tem, porque é no mesmo lugar, né? É na boca. Boa. É na boca. Boa. Dentista, fonoaudiólogo, panificação, é tudo na boca. Tem um porquê. Não sei o que é sucesso. Sucesso eu acho que é basicamente você fazer o que você gosta e conseguir sobreviver fazendo o que você gosta. Tem um ditado, né? Como é que é? Faça o que você gosta e você nunca terá que trabalhar na vida. Bobagem, a gente tem que trabalhar a vida inteira. Não. Vai trabalhar com o que gosta. Mas se você tem que trabalhar, por que não trabalhar com o que você gosta? É verdade. Top, e se as pessoas gostarem do que você faz, isso para mim é um sucesso. Eu tenho um sobrinho que fala assim, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar 11 meses ganhando dinheiro, depois você faz um mês de férias o que você quiser. Fala, puta coisa chata, né, meu? Para com isso. Ele nunca fez isso, ele a vida inteira levou a vida mais mansa. Mas ele sempre falava isso. Não, coisa chata, vamos trabalhar, óbvio, até porque deve ser chatíssimo você não fazer nada na vida. O ócio toma conta de você. Não o ócio criativo do Domênico de Masi, mas o ócio da vagabundagem deve ser muito chato. Mas vamos trabalhar assim, mas vamos fazer o que você gosta. Porque dosando, né? Se você trabalhar fazendo o que você gosta, você vai fazer uma coisa mais bem feita. E se você fizer uma coisa bem feita, tem gente pra tudo. Vai achar alguém que gosta do que você faz. Não é possível isso. Verdade. E eu queria encerrar esse programa com uma caneca pintada à mão pelo artista Rafael Dionier, que simboliza a sua passagem aqui. Muito obrigado. É uma caneca que não está à venda, só quem participou do programa tem. Então, é com muito carinho que a gente presenteia com isso, porque afinal de contas é uma história muito bacana. Eu acho que não é todo mundo que tem essa coragem. Às vezes as pessoas até pensam em mudar de profissão, né, do que fazer. E assim, e não é uma coisa, fui frustrado em uma profissão e aí tentei fazer outra. Não. Uma história de sucesso, com um legado, com amizades feitas, com a sua contribuição para a odontologia, né? Só que também na hora de você mudar, ter a coragem, a disposição e fazer com excelência. Né? Então, isso é muito legal de ser compartilhado e que possa inspirar outras pessoas. De repente, você aí tá assistindo ou ouvindo esse podcast, tá pensando, puxa, como eu queria mudar de profissão, não sei por onde começar, vai buscar informação. O básico. Vai buscar conteúdo. Seja especialista no seu produto. Seja especialista, que foi uma das chaves que você falou. Entenda muito do que você faz. E essa caneca simboliza tudo isso. Além disso... Cara, muito obrigado. Sem glúten essa caneca. E sem essa glúten. Caneca é verdade. E sem lactose. Sem lactose. Sem glúten e sem lactose. Lógico, depende do que você colocar dentro. Mas aí já não é a caneca. Aí já não é a caneca. E o outro presente aqui do podcast é um livro do nosso pastor, Alexandre Dotto. Acho que fica ali pertinho de vocês ali, a Igreja Videira. Vizinho. Ele escreveu esse livro aqui, 40 Princípios para a Prosperidade. Legal, muito obrigado. O Johan conhece você até dali. Ele vai no culto e passa na panificadora ali. É? Aí, ó. Legal. Paneteria. Paneteria. Padaria. Padaria. Boa. Padaria. Eu chamo de padaria. Às vezes a pessoa fala, nós vamos passar lá na paneteria. Passa na padaria, é mais simples. Mais simples. Ó, e se eu chamasse Felipe, eu ia abrir uma chamada Filipão. Ia ser sensacional. Meu sonho. Que tem, mas não vende bom. Mas não deu certo. Encerramos com coxinha. Mas você foi bom também, cara. É marketing puro. É marketing puro. 15 anos te conheço, 15 anos ouvindo essas piadinhas. Excelente. Muito bom papo. Não te perdoei ainda porque você não trouxe o pão, mas agora eu vou lá. Eu vou lá. Faça isso. Pessoalmente, porque eu gosto muito de pão. Se eu soubesse que você também podia ter trazido um bolo, pelo menos. Mas eu sou da turma do pão. Mas foi difícil. Eu cheguei de viagem ontem à noite, foi no aniversário da minha mãe, então nem consegui passar na padaria ainda. E é isso aí. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais uma história muito bacana. Hoje foi o Neto,
Tio Neto para os íntimos, né? Eduardo para os pacientes, clientes. E a Paneteria, que está fazendo muito sucesso, uma história muito bacana. Terça-feira que vem, mais uma história assim. Comenta, compartilhe, mande para aquele amigo seu, empreendedor, que gosta de uma história inspiradora como essa. Terça-feira que vem, mais um episódio do Papo à Vista. O podcast da Rentalize. Fechou?